Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. O título desta obra é Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um poeta da segunda fase do modernismo brasileiro. Ele tinha na sua escrita muito rigor inicialmente. Ele prezava muito pela língua portuguesa e os modernistas, na verdade, eles estavam vindo assim, arrombando as portas, né, para um novo. Eles gostariam de uma linguagem que falasse mais diretamente ao povo, uma linguagem mais simples, mais coloquial. Então, Drummond admirava isso e tentava se inspirar nisso, mas dentro dele ele era cheio de normas e rigores. Então, era bastante difícil para ele lidar com isso, embora o modernismo o encantasse. Em 1922, ele conhece Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, numa viagem que eles faziam ao interior de Minas Gerais. Mário e essa turma que estava acompanhando, eles estavam fazendo uma exploração pelo interior mineiro, pelo interior do Brasil. Queriam conhecer, né, daquele Brasil simples, explorar suas belezas e conhecer de fato quem é esse Brasil, né? Então, em Belo Horizonte, Drummond de Andrade teve a oportunidade de conhecê-los e naquele mesmo ano de 2022, ele passa a enviar cartas para Mário de Andrade. Ele, inclusive, inicia esse livro, Alguma Poesia, com uma dedicatória a Mário de Andrade. Então, nessas cartas que ele passou a trocar com Mário de Andrade, ele, de início, ele fala da sua admiração pela forma como esses modernistas estavam explorando a linguagem brasileira. E ele diz assim: você veio dar com seus poemas um ritmo largo e desabusado, uma espantosa liberdade aos nossos poetas, que somente na Pauliceia pôde permitir a liberdade de alguns dos meus versos. Então ele se viu assim livre realmente para escrever de uma forma diferente ao que seria original para ele, que seria assim própria de Drummond, exatamente porque ele sentiu que aqueles versos tinham um peso muito importante, né? Essa questão da liberdade no escrever. E enfim, nessa mesma carta, ele envia alguns poemas para Mário de Andrade para que Mário faça observações, assim, ele dá liberdade para que seja dito coisas positivas tanto quanto negativas, enfim. E Mário de Andrade devolve a ele várias indicações assim ao lado desses poemas, né, várias observações. E de cara ele já diz assim: nossa, gostei muito. Aqui onde você diz, o poeta chega na estação. Eu adorei isso, porque da forma correta no português culto, seria quem chega a algum lugar. Então seria o poeta chega à estação. E Drummond escreveu o poeta chega na estação. Para Mário de Andrade isso foi maravilhoso, porque é uma quebra dos padrões, né? E entra bem com essa questão coloquial, assim. Só que Drummond de Andrade fica quase que escandalizado com isso. Ele diz: você gostou disso? Numa outra carta. Você gostou disso? Nossa, isso foi um erro, que vou corrigir, inclusive. E Mário de Andrade, numa outra carta, devolve para ele o seguinte, né? Ué, você vai corrigir por quê? Você quer ficar pedindo permissão lá para os paizinhos de Portugal, como é que se escreve atualmente? Ele até cita um filósofo português, que é Figueiredo, e ele diz: você vai ligar para Figueiredo para perguntar o chiadinho aí, como é que fala atualmente, sabe? Ele botou muita ironia assim nas palavras, né? Nesta última carta. E debochando, né? Ué, você precisa de autorização lá dos portugueses para falar? Você não tem licença para falar como de fato o brasileiro fala, né? E depois de um tempo, Drummond de Andrade fala: olha, me perdoe, você tem razão. Depois de muita reflexão, eu pude ver que de fato você tem razão, né?
nessa sua questão de querer estabilizar a língua portuguesa na sua forma naturalmente falada no Brasil. Então, assim, eles tinham essa intimidade de trocar suas percepções a respeito do que era escrito, né? Então, até porque foi Drummond mesmo quem pediu essa sinceridade e Mário de Andrade, o debochadão que sempre foi, né? Ele não perdia tempo de fazer suas observações dessa maneira assim tão à vontade, né? E só vieram a ganhar com isso porque Drummond acabou entrando nessa nova vibe que seria a escrita espontânea, curta, de fácil entendimento, né? Não é à toa que ele foi consagrado esse poeta nacional, Drummond de Andrade, a grandeza das obras dele, né? A riqueza e a grandeza dessas obras colocaram ele assim no topo da poesia nacional. E eu gostaria de ler uma outra poesia dele para vocês, onde ele diz assim: Lanterna mágica, meus olhos têm melancolias, minha boca tem rugas, velha cidade, as árvores tão repetidas. Debaixo de cada árvore faço minha cama, de cada ramo penduro meu paletó. Lirismo, pelos jardins Versalhes, ingenuidade de velocípedes. E o velho fraque, na casinha de alpendre, com 2 janelas dolorosas. Um outro poema de Carlos Drummond de Andrade diz assim, o título é Igreja. Tijolo, areia, andaime, água, tijolo. O canto dos homens trabalhando, trabalhando, mais perto do céu, cada vez mais perto, mais a torre. E nos domingos a litania dos perdões, o murmúrio das invocações, o padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá. Pernas de seda ajoelham, mostrando geolhos. Um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. A manhã pintou-se de azul, no adro ficou o ateu, no alto fica Deus. Domingo, bem bom, bem bom. Os serafins no meio entoam Kyrie eleison. Kyrie eleison é uma expressão grega que quer dizer Deus, tenha piedade de nós. Então, tá vendo que ele tem uns pontos assim, ele tem um quê de ironia, né, Drummond de Andrade, ele tem essa coisa melancólica, a ironia, ele é um grande observador das coisas, como creio que todo bom poeta seja, né? Tem um quê de filosofia, uma mistura de muitas coisas boas, traduzidas em palavras sempre de fácil entendimento. Claro, expressões outras que são colocadas que seria normal para enriquecer seu poema, mas o que ele passa na maioria dos seus poemas, na integralidade dos seus poemas, essa questão simplista. Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902. Em 1916, ele começa seus estudos num colégio interno em Belo Horizonte. Já em 1919, ele, num colégio do Rio de Janeiro, ele acaba sendo expulso por ter afrontado. Não é afrontado, ele debateu com o professor, ele discutiu com o professor de língua portuguesa a respeito de um assunto próprio do idioma, e isso foi visto como uma insubordinação mental. Então, assim, um ato de rebeldia da parte dele, né? Por essa questão foi expulso. Olha só, alguém que preservava desde tão cedo a língua portuguesa, tinha um culto a essa língua, né? Um primor. Então ele debatia porque ele já tinha um entendimento daquilo. E um debate não pode ser uma afronta, né? Mas chegou a essa expulsão, enfim. Aí até nos faz pensar o quão difícil é para ele, lá na era modernista que ele viveu, né? Naquela fase do modernismo, onde se tinha que se desprender dessas, entre aspas, amarras da língua portuguesa, que é a sua norma culta, a sua norma padrão, que ela é cheia de reveses. Em 1921, no Diário de Minas, ele publica seus primeiros textos, ingressa na Escola de Odontologia e Farmácia em 1923,
se forma em 1925, mas ele não tem apego à profissão de farmacêutico, não é isso que lhe dá prazer. Em 1928 nasce então a sua filha, que será a sua única filha, e ele publica neste mesmo ano o poema No Meio do Caminho, que ele foi uma polêmica na época por conta dessa repetição nos seus versos, né? No meio do caminho há uma pedra no meio do caminho, sabe? É um poema bastante conhecido, bastante batido até, mas que ele vai falar a respeito é uma metáfora com relação à vida, né? As dificuldades da vida, os empecilhos, mas de um jeito muito simples e repetitivo, sim, ele vai trazer esse poema a público e causa assim um desconforto nos leitores da época. Ao longo de sua carreira, ele fez publicação de prosas, de livros infantis, além de seus poemas. Ele é muito conhecido como o grande poeta brasileiro, mas ele escreveu também muito em prosa. E é engraçado a gente imaginar Drummond como um autor de livros infantis também, né? Aí, em 1987, o seu último ano de vida, ele estava com 85 anos de idade, a Escola de Samba Mangueira faz uma homenagem a ele, com o samba enredo O Reino das Palavras, e a Mangueira vence aquele ano, né? O carnaval daquele ano, e em meio a toda essa alegria, essa exaltação feita a Drummond de Andrade, ele acaba, em agosto daquele ano, perdendo essa única filha, que estava com 59 anos de idade, ela morre de câncer. Aquilo abalou demais Carlos Drummond de Andrade, que morre uns 12 dias após essa sua filha. Então, deixa pra gente, né, eternizado tudo que ele tinha para nos dizer de forma tão magnânima, né? Simples no dizer e grandioso no entendimento, grandioso no que estava passando. É fantástico isso, né? Essa proeza de que consegue lidar tão bem com as palavras e passar tantas coisas de um jeito tão natural. E como é hábito neste quadro, eu faço também a leitura de uma poesia minha. Ela consta do livro cujo título é 74, que será lançado agora em 2026, e o título do poema é Os Anos. Passou um, depois dois, três, e cada vez mais afastava-se de mim a possibilidade de apreender os anos que pensava ter. Eu não os tinha, eram sempre provisórios, duravam apenas 12 meses, e logo eu não os tinha mais. Tornavam-se uma folha a menos no calendário existencial. Iam-se os anos e ficavam as cicatrizes dos anos vividos, marcas que insistem em se fazer lembrar, balançando na frente dos meus olhos os antes sólidos músculos que o tempo torna cada vez menos potentes. Susana Styling.